Aula 2 de vozes verbais, retomando de onde eu parei. Deixa eu aumentar a tela aqui ainda na página 65. Agora estamos no número 8. Está pedindo para a gente observar o título da notícia a seguir. Vamos ler junto? Eu leio daí, vocês leem daí, tá? Não adianta ficar assistindo o vídeo se você não presta atenção. A aula é como se eu estivesse com vocês, certo? Para fazermos juntos, tá bom? Primeira greve geral do país, há 100 anos, foi iniciada por mulheres e durou 30 dias, certo? Neste enunciado, quem recebe a ação expressa pelo verbo. Se eu quero saber a ação expressa pelo verbo, eu tenho que identificar o verbo, né? Nesse caso aí o verbo foi iniciada, né? Que é o verbo ser, que está conjugado no passado foi, no pretérito, mais a forma nominal do verbo, que está no particípio, né? Lembra que eu falei que o particípio termina um ado, ido? Nesse caso, iniciada, tá? Então é uma locução verbal, porque são dois verbinhos que um depende do outro, um auxilia o outro, aí tem o auxiliar e o principal, tá? Então, foi iniciada. O que foi iniciada por mulheres durou 30 dias. Então, quem recebe a ação expressa pelo verbo? Primeira greve geral do país, né? Aí já a gente viu, já está claro que essa voz aí é uma voz passiva, né? Se a ação expressa pelo verbo recebe, se ele é paciente dessa ação, obviamente que eu tenho uma voz passiva, tá? E qual é a função sintática que a primeira greve geral do país tem? Tem a função sintática de sujeito, né? Sujeito simples, porque tem um núcleo, além de ele ser simples, ele é paciente. Por que ele é paciente? Porque ele está recebendo, né? A ação expressa pelo verbo, ok? Então, a resposta da letra A, primeira greve geral do país, função sintática do sujeito, tá? Gente, não se contentem em eu ficar falando resposta para vocês. O importante não é você decorar nada, é você aprender, tá? Já falei no vídeo anterior que quando eu consigo usar os recursos que a língua me dá, eu consigo ser um falante proeficiente, né? Mais eficiente dessa língua, tá? Proficiente dessa língua, tá? Na oração fica evidente quem pratica a ação, nessa oração que a gente leu, sim, né? Se eu tivesse, se ao invés de a primeira greve geral do país há 100 anos foi iniciada por mulheres e durou 30 dias, tivesse primeira greve geral do país há 100 anos foi iniciada e durou 30 dias, seria diferente. Mas nesse caso aí, fica claro quem pratica a ação de iniciar a greve. Quem foi? Foram as mulheres, né? Então tá pedindo para eu explicar, né? Então foram as mulheres que agem, né, que iniciam a greve geral, ok? Então a gente já viu, né, iniciando agora, vou botar na página 66, aí tá na página 66 do livro, a gente já viu que a voz passiva, o sujeito recebe a ação. Então a gente vai ver agora, gente, um nome de um termo, né, que existe, né, que às vezes fica claro na voz passiva, que se chama agente da passiva. Ai, professora, mais um nome? Calma. Entender, compreender, certo? Olha o próprio nome, agente da passiva. Se a gente viu que na voz passiva o sujeito ele é paciente, ou seja, ele está recebendo essa ação, existe um ser, né? O que ou quem que pratica essa ação. E às vezes ele fica claro. Isso é o agente da passiva. E a gente viu que o agente da passiva, na oração que nós lemos ainda há pouco, foram as mulheres, né? Então, o que é o agente da passiva? É o ser que na voz passiva pratica ação, tá? O ser que na voz passiva pratica ação. Se tem um sujeito que recebe ação, certo? Vai ter um ser que age sobre ele, tá? Sobre esse sujeito que recebe ação, tá? Às vezes fica claro ou às vezes não. Se tiver claro, o nome é agente da passiva. Então, por mulheres é o agente da passiva, tá? O ser que age sobre a greve, né? No caso daquele período, primeira greve geral do país foi iniciada por mulheres, certo? Então, por mulheres é o agente da passiva, ok? O agente da passiva geralmente vem acompanhado da preposição, né? Por, né? Por mulheres. Então, vem acompanhando a preposição por. Ou as variações, né, da preposição por, que é pela, pelas, pelo, pelos. Aí, nesse termo, está falando que ele está contraído com mais um artigo, né? Porque por, mais a, vai dar
pela. Professora, por mais A vai dar pela? Sim, por uma questão fonética, por uma questão sonora, tá? Por uma questão fonética da língua, o por mais A não vai dar pora, né? O por mais o não vai dar poro, né? Então vai dar pela e pelo, ok? Isso que fala que é a contração, que é a junção do artigo, o artigo ou a mais a preposição por, ok? Então, na voz passiva, a oração destaca o que ou quem sofreu ação expressa pelo verbo, tá? Por isso, o agente da passiva não é um termo obrigatório, tudo bem? Às vezes fica claro, às vezes você não fica claro esse agente da passiva por você não saber quem é, ou muitas vezes por você querer deixá-lo subentendido, ok? Aí tá pedindo pra gente ler a frase, ainda tá na página 66? Isso, na página 66. Então, olha só. Iniciou-se a primeira greve geral do país. Gente, não tem aí, mas eu vou ler as duas, preste atenção. A primeira greve geral do país foi iniciada por mulheres há 100 anos, tá? Iniciou-se a primeira greve geral do país há 100 anos. As duas passaram a mesma informação? Sim, as duas passaram a mesma informação, tá? Só que elas estão ditas, só elas estão escritas de maneiras diferentes, ok? Lembra que eu disse? Quando eu tenho um repertório linguístico, quando eu sei usar as palavras a meu favor, tanto de forma escrita como de forma oral, eu posso destacar a maneira que melhor me convier, né? Eu quero destacar o quê? Quem recebeu? Quem praticou? Certo? Então, iniciou-se a primeira greve geral do país há 100 anos. Quem recebe a ação nessa oração? Que função sintática esse termo recebe? Esse termo exerce? Gente, quem recebe a ação? De novo, a primeira greve geral do país. Não é ela que recebeu a ação? Foi a primeira greve do país, a primeira greve geral do país que recebe a ação? Então, a primeira greve geral do país é a resposta da letra A, tá? Que função sintática ela desempenha? A função de sujeito, certo? Ela está conversando diretamente com o verbo, ok? Agora a gente vai para... Aí tá perguntando, nessa frase, a agente da passiva, tá? Aí tá claro quem iniciou, né, a primeira greve geral do país? Não, né? Então, nessa frase, na letra B tá perguntando, nessa frase é agente da passiva? Não, não está claro. Iniciou-se a primeira greve geral do país há 100 anos, não está claro o agente da passiva, ok? Nessa oração, como a forma do verbo se apresenta? Gente, ó, foi iniciada, iniciou-se, né? Então o verbo se apresenta o quê? Ele se apresenta conjugado. Iniciou mais o pronome ser, ok? Então a gente vai ver, gente, ó, olha que delícia. A gente viu brincando, conversando aqui, a gente viu duas maneiras de voz passiva, certo? A gente viu a voz passiva com dois verbinhos, que é o verbo principal mais o auxiliar, foi iniciada, e a gente viu a voz passiva com o verbo conjugado, ó, iniciou, mais o pronome ser. Então vamos ver primeiro o que é voz passiva analítica. Preste atenção, amores. A voz passiva analítica é quando a gente tem o verbo ser, o estar, mais o particípio do verbo principal. Como a gente viu lá, ó, foi iniciada, tá? Apresentando ou não agente da passiva, tá? A escola foi pintada pela comunidade, tá? Ai, professora, mas só tem passado? Foi, mas a gente pode, dependendo do sentido que eu quero dar à frase, a escola é pintada se a ação estiver acontecendo naquele momento. Foi porque a ação ela foi concluída, ou seja, já passou. Até, ou pode ser também a escola será pintada, a escola está pintada, tá? Então repare, gente, não é só o verbo ser no passado. Eu posso usar, dependendo do sentido que tem, né? Do sentido que eu quero passar, posso conjugá-lo da maneira que for. Né? Essa ação está acontecendo, essa ação aconteceu, essa ação acontecerá. Então, vamos prestar atenção nisso, tá? Então, a voz passiva analítica tem dois verbos, dois verbinhos.
tá? O verbo ser ou estar mais o particípio. Lembra? A do ido no final. Olha aí, a escola foi pintada pela comunidade, tá? O verbo ser no passado mais o particípio de pintar, tá? E qual é o particípio de comer? Comido, tá? De agir, agido, certo? Então a gente já viram particípio, moleza, tá? E pode ou não ter agente da passiva. Nesse caso, a escola foi pintada. Se não tivesse por quem ela foi pintada, né, não teria agente da passiva, ou seja, não ficaria claro quem que agiu, né? A escola foi pintada por quem? Pela comunidade. Nesse caso, tem o agente da passiva. Lembrando que o agente da passiva é quem age, é o ser que age na voz passiva. Tudo bem? Então, voz passiva analítica é isso, ok? E a gente viu também, a gente vai ver agora a voz passiva sintética, que a gente já viu isso, né? Naquele exemplo anterior, né? Iniciou-se a primeira greve geral do país há 100 anos, tá? Então, a voz passiva sintética, o que é sintética? É mais econômica, tá? A voz passiva sintética é mais econômica. A voz passiva sintética é formada por um verbo transitivo direto. Transitivo direto, ou seja, aquele que tem complemento sem preposição. Larissa perdeu. Larissa perdeu o quê? O relógio. Tá? Então, o verbo transitivo direto é aquele que pede um pedaço sem preposição, tá? Preposição, lembra daquela musiquinha, tá? Ante, após, até com contra de, tudo bem? Então, a voz passiva sintética é formada pelo verbo transitivo direto na terceira pessoa, ou seja, pode ser do plural ou do singular, tá? Vai depender do sujeito. E ela, gente, pertinho desse verbo transitivo direto, tem que ser transitivo direto, tá? Vem o pronome ser, tá? E esse ser, quando ele é transitivo direto, ele recebe o nome de pronome apassivador. E nesse caso, o agente da passiva é sempre omitido, ou seja, o agente da passiva não vem expresso, tá? Abriram-se as inscrições para o curso de férias, tá? Por que abriram é transitivo direto? Porque abriu, quem abre algo, tá? Abre alguma coisa. Nesse caso aqui, deste período, abriram-se. O que foi que abriram-se? As inscrições para o curso de férias, tá? Então, professora, se quem abre algo, as inscrições não é objeto direto? Não é o complemento do verbo? Não. Sabe por quê? Porque o sujeito aí, o sujeito que as inscrições está passivado. Está na voz passiva sintética. Tem um pronome. Tem o pronome ser mais o verbo transitivo direto, certo? Então, o pronome ser mais o verbo transitivo direto dá uma voz passiva sintética, tá? E por que está na terceira pessoa do plural? Porque está concordando com as inscrições. Ao invés de as inscrições, fosse a inscrição. Então, não seria abriram-se, seria o quê? Abriu-se a inscrição para o curso de férias, ok? Lembra sempre, sujeito conversa com o verbo, concorda com o verbo, certo? Então, repetindo, voz passiva sintética é quando eu tenho um verbo transitivo direto, ele está na terceira pessoa, mais o pronome ser, tá? E esse pronome ser vai ser pronome passivador. Por quê? Porque, claro, que o sujeito é paciente, o sujeito que está recebendo essa ação, tá? Gente, se você tem dúvida, o que você sempre pode fazer? Abriram-se as inscrições para o curso de férias, tá? Pega essa palavrinha que você tem dúvida, né? Essas inscrições e começa por ela. As inscrições foram abertas, tá? As inscrições foram abertas para o curso de férias. Reparou que você disse a mesma coisa de modo diferente, tá? Então, se fossem as inscrições foram abertas para o curso de férias, seria a voz passiva analítica, né? Que é o verbo ser ou estar no particípio, mais particípio do verbo principal, tá? E a voz sintética com o pronome ser, mais o verbo transitivo direto na terceira pessoa, ou do singular ou do plural. Tudo bem? Vou parar aqui para o vídeo não ficar muito longo e a gente continua. Aula 2 de voz passiva.